Fala galera, tem o Pinheiro aqui e esse vídeo vai ser o meu primeiro sketch tour, sketchbook tour, não sei como é que fala essas coisas. Mas eu vou basicamente pegar um caderno meu, que é esse aqui, e vou passear por dentro dele. Então vocês vão conhecer os desenhos aqui dentro e a ideia é mostrar pra vocês que sketchbook, gente, ele é uma ferramenta de exercício e de prática, não é um portfólio. Então tem desenho bonito aqui, tem desenho feio, tem desenho mais ou menos, tem desenhos incompletos. O importante é que esteja cheio de desenho, sacou? Então vou mostrar pra vocês, passo a passo, página a página, pra desmistificar isso de que sketchbook tem que ser bonito. Não tem, beleza? Mas antes de começar, não se esqueça de me seguir nas redes sociais todas, então Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. E se você quiser conhecer meu trabalho para além do YouTube, meu site está aqui do lado. Tem uma loja lá com meus quadrinhos, com meus prints, com um monte de recursos gratuitos. E se você quiser mandar uma coisa pra mim de presente, não se esqueça de caixa postal aqui do lado. Ó, sketchbook, a produção me trouxe aqui sketchbooks aqui do lado. Pra mostrar sketchbooks que tem na minha loja. Se você quiser comprar sketchbook e ter o seu também, sketchbooks na minha loja, entrem lá. Beleza, então esse aqui é um dos sketchbooks, um dos vários que eu tenho, tá? E como eu falei, a ideia é mostrar que tem desenhos bons e desenhos feios. Então, ó, eu sempre começo, inclusive tá meio mal costurado aqui no início, né? Mas enfim, a gente ignora essa parte. Eu sempre boto uma introdução, então o que eu tava vendo naquela época, o que eu tava a fim de fazer, não tava, qual foi a época, enfim, um monte de coisa aqui, até projetos que não deram certo. Mas enfim, eu tento me colocar naquela vibe porque é meio que um diário visual, sacou? E na época eu acho essa frase muito incrível. E eu boto anotações também. Isso aqui eram testes de bico de pena, testes de conversagem dos tomos de Tessa. E enfim, todo tipo de coisa, como eu falei, isso é um diário visual, tá? Então, alguns testes, aqui estava testando bico de pena para fazer cenário. Eu gostei, particularmente. Tem esse aqui também, que era um teste de cenário pro Morgal, que é um quadrinho pro Omelete que acabou não rolando, por N motivos, depois eu entro nesse assunto se vocês quiserem saber. Outra frase legal, então eu decidi fazer uma ilustração meio Moebius para ilustrar a frase. E aí, meu desenho feio, tá vendo? Tava no metrô e quis desenhar a pessoa que tava no metrô porque tava interessante. Ficou horroroso. E tudo bem, não tem problema. Círculo de cores horrível também com um lápis de cor que eu tava testando. Depois eu fui no encontro de games e fiz um desenho que ficou legal, também de Urban Sketch, né? De eu desenhar o cara que estava lá escrevendo. Testes de ponta de pincel do Mumbo do Banjo-Kazooie e a casa dele, em aquarela, ficou legal, gostei da casa, na casa não das cabeças. Personagem do Banjo-Kazooie também. O Carl Sagan, que ficou horroroso, mas enfim, eu gosto muito dessa frase dele. E aí teste de personagem para um outro quadrinho meu que também não saiu ainda, mas um dia vai sair, que é sobre o folclore brasileiro. E aí teste de expressão, teste de aquarela, como é que eu ia fazer talvez para deixar uma fita do lado para fazer os quadros, enfim, é um teste bonito, eu achei legal. Silas, frio no quente, melhor, quente no frio, frio no quente, testes também. Mais cenário com bico de pena, para experimentar. Isso aqui foi o Urban Sketchingzinho no Ler, no salão de leitura do ano passado. Eu tava de bobeira lá, não tava vendendo muita coisa, aí eu decidi desenhar. Isso aqui é o Ota, pra quem não conhece, o antigo diretor da MED. Isso aqui eu fui num evento, dar uma palestra na UF, e aí eu desenhei o bar, que a gente foi tomar uma cerveja depois. Isso aqui foi uns caras que fez oficina comigo. Isso aqui é na UF, esse desenho até rodou na época que eu fiz, porque a galera da UF não... É o campo de engenharia, então nem todo mundo desenha lá. Aí quando eu postei esse desenho, a galera ficou tipo, ah, que legal, pá. Isso aqui foi em Leopoldina, quando eu fui pro encontro acadêmico de quadrinhos lá em Leopoldina, né, da Aspas, é a catedral da cidade. Eu sempre anoto, gente, aqui, pra lembrar, porque, por exemplo, eu não lembrava o nome dessa igreja, agora eu vi que é a Catedral de São Sebastião, não fazia ideia. Então, anotações são tão úteis quanto os desenhos em si. Aqui é uma escola maneiríssima lá, que estava fechada na época, e achei ela meio escura, não gostei muito das cores, eu gostei do desenho, depois que eu botar a cor ficou uma bosta, mas acontece. Aqui o barzinho que eu encontrei lá, que eu ia jantar toda semana, todo dia, que foi uma semana que a gente ficou lá. Então eu ia todo dia lá comer e tomar cerveja. E eu não botei o preço da cerveja, que é absurdo. Eu geralmente boto o preço da cerveja, pra eu ter uma noção de quanto que eu pago na cerveja ao longo do Brasil. Aqui os testes pro quadrinho que eu vou fazer com o Denis, tentando estilizar um pouco mais o traço. Ficou mais ou menos, não curti tanto assim. Aqui uns estudos, não lembro o que é isso. Ah, de um estudo de uma capa que eu fiz pra um livro acadêmico, que acho que não saiu nesse livro ainda, talvez vai sair esse ano ainda, eu acho. E eram vários rostos e tal, fazendo uns mock-ups de capa. Aquarela do Silas, aquarela meio Moebius também, tava meio na vibe de estudar Moebius nessa época, eu gosto bastante desse desenho. E aí uns testes de estilização também horríveis.
Esse aqui é uma versão melhor deu e do Denis para esse quadrinho, que eu gostei mais, bem mais do que aquela outra, mas também não sabia esse quadrinho. Aqui foi uma aula de desenho de observação, a gente foi no museu, eu levei os alunos para desenhar no museu, e eu desenhei também com eles. Isso aqui eu não lembro o que era, enfim, eu só desenhei um homem-peixe, sereio. Também desenhei, tipo, pessoas, acho que no metrô, sei lá, uma aula, algo assim. Gostei, não lembro desse desenho não, achei bonitinho ele. Isso aqui foi uma aula que eu fui falar também sobre criação de como é o nome disso? Moldura com o próprio elemento do desenho. Foi um dia super chuvoso aqui em Botafogo. Isso aqui foi uma aula também no shopping, que eu desenhei meus alunos e a escada rolante no fundo. Isso aqui foi uma aula também, aula externa, no Starbucks. Eu não vou no Starbucks, mas eu fui no Starbucks porque os alunos pediram pra gente ir no Starbucks. E aí tem um monte de hipster de laptop e o Starbucks assim, aqui rolando. Aqui outras versões do negócio que eu ia fazer com o Denis, também mais elaborado. Eu gostei dessa versão aqui, foi meio que eu usei no projeto final, que acabou não acontecendo, mas enfim. Isso aqui também é aula de observação na rua. Isso aqui foi na Casa Rui Barbosa, que é aqui em Botafogo também. Isso aqui foi outro evento que eu fui lá em Macaé. Esse aqui é o Caetano, que é um amigo meu, que também é professor de quadrinhos. Ele estava me ensinando sobre o que são quadrinhos. E aí eu desenhei a cena, né? O projetor, que parece uma maleta do Gato Félix. E a projeção e o quadro todo desenhado. Era uma sala muito bonita, achei maneiro. Ele tem cabelo rosa, então foi bem impactante, assim. Aqui foi a gente no bar, também, desenho de observação. No bar em Macaé, no bar em Macaé. Aqui foi uma apresentação de um artigo também em Macaé. Macaé. E aqui eu desenhei desenhando. Eu sempre gosto desse tipo de coisa, acho legal, para dar escala. Isso aqui foi esperando no aeroporto, indo para Belo Horizonte, pessoas aleatórias. Isso aqui foi em Belo Horizonte, no CCBB, era uma quina, não tinha muito tempo de desenhar, então era uma quina do edifício, achei ele interessante. Aqui, eu estava vendo TV na casa de uma amiga minha, lá em BH, e enfim, eu gosto de fazer esse tipo de desenho que tenta simular um olho de peixe. Aqui, coisa nada a ver, foi uma brincadeira de tentar fazer desenhos a partir de outros desenhos. Então, um amigo meu, o João, ele fazia uns rabiscos em laranja e eu tinha que completar os rabiscos com o cinza e construir desenhos. É um exercício de criatividade muito bom. Isso aqui eu ganhei um adesivo de alguém e eu botei aqui. Isso aqui é uma homenagem ao Carpalhal, que faleceu ano passado, e eu desenhei ele para, enfim, homenagear. Isso aqui foi andando por Belo Horizonte, em dois lugares legais. Isso aqui eu não lembro de onde essa esquina está aqui. Avenida Álvares Cabral com Rua da Bahia. Tá vendo como é bom ter anotação? Então, eu não lembrava o nome dessa rua, lembrei agora. Isso aqui é o Mercado Municipal, que ficou muito legal esse desenho, eu gosto particularmente dele. Isso aqui também é um desenho que eu estava no aeroporto, me chamaram, eu parei no meio e ficou por isso mesmo. E aí no voo, também simulando olho de peixe. Inclusive as datas dos voos e tal. Anotar é muito importante, gente. Isso aqui onde foi? Eu tava viajando pra caramba nessa época, né? Eu não lembro onde é que foi isso. Foi em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mariquitana, lá em Porto Alegre. Bem legal, tinha um segurança. E uma menina mexendo no celular no banquinho de pallet. E aí quando eu fui visitar a Letícia e fui na Comic Con RS ano passado. E eu fiquei apaixonado pela comida de lá, então pastelina, que eu trouxe vários biscoitinhos de pastelina. E o X-Coração, que é delicioso, gente. Se um dia vocês forem para o Rio Grande do Sul, comam um X-Coração, é maravilhoso. E aí eu anotei tudo isso, fiz um teste de lápis aquarelável com Silas com a bosta. E acabou. E aí eu fiz aquela entrada de novo, tipo, aqui terminei o caderno, tal. E aí fiz um desenhozinho da minha estante até então, que eu tinha vários desenhos, vários cadernos já prontos. E é isso, fim do caderno. Então tem desenho maneiro, tem desenho ruim. E a ideia é justamente quebrar esse mito de que todo desenho tem que ser bonito. Não tem, gente. Isso aqui não é um portfólio, isso aqui é um sketchbook. Então tem desenho lixo, tem desenho maneiro, tem experiências, tem colagem, tem de tudo. Não tenham medo do caderno de vocês. Só desenhem, porque vai ser importante para o crescimento como artista. E é isso. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa da internet todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!